Então, vamos começar aqui a realizar o nosso cadastro, tá? Para isso a gente vai usar algumas propriedades do JSF para relacionar esses campos de texto aos atributos do produto, ok? Então, como a gente viu na aula passada, a gente criou esse controlador e dentro do controlador a gente criou esse atributo aqui, cadastro, que a gente vai usar ele para realizar o cadastro, tá? Então, a ideia é que a gente tenha lá os campos de texto diretamente linkados ou ligados aos atributos desse camarada aqui, ok? Então, para fazer isso, a gente vai usar um negócio que a gente tem lá no JSTL, que é a expressão. Só que a expressão aqui do JSF ela é diferente, né? Enquanto do JSTL a expressão é com acho que é o cifrão, é o cifrão. É com cifrão, aqui a gente usa o cerquilha, beleza? Então, ó, uma vez que a gente abre aqui a nossa expressão JSF, a gente pode referenciar todos os bins gerenciados que o JSF tem, ok? Então, como a gente tinha aqui no nosso produto controller marcado ele como um bin gerenciado, então a gente pode usar esse objeto aqui, ok? Então, se você não der um nome aqui, se você não fizer isso aqui, ó, name igual a C controller ou P controller, o JSF vai criar um nome do objeto com o nome da classe e com a primeira letra minúscula, tá? Se a gente deixar assim, quando a gente for usar lá, ó, a gente vai usar aqui, ó, P controller, tá? E aí, esse camarada aqui é um objeto desse camarada aqui, beleza? Então, para a gente fazer o bind, né, como eles chamam, desse input text com o atributo do produto, a gente vai ter que recuperar esse produto, então a gente tem lá, cadastro, tá? Veja que a gente não dá nenhum get, um set cadastro, o JSF esconde isso da gente, a gente a única coisa que precisa é dizer o nome do atributo. Lembre-se, para que isso funcione, a gente tem que ter o get set aqui, porque o JSF ele esconde isso, mas na verdade o que ele está usando é o get e o set. O get para ler e o set para escrever, tá? Inclusive, se eu modificar esse get set aqui, ó, o nome, se eu botar assim, ó, get cadastro 1, set cadastro 1, vou salvar aqui, lá ele vai chamar de cadastro 1, certo? Esse vai ser o nome do objeto, que vai ser o nome que a gente der aqui no get set. Então eu vou remover aqui e cadastro aqui, ok? Então eu vou dar aqui, ó, cadastro, ponto, aí esse aqui é o campo nome, eu vou lá e uso o nome, ok? Então a partir desse momento, tudo aquilo que eu fizer nesse campo de texto aqui, que é esse campo de texto aqui, ele fará diretamente no nome do cadastro, certo? Do objeto cadastro que a gente tem lá no nosso controlador, beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer com o resto. Então vou abrir uma expressão aqui, certo? Pcontroller, ponto cadastro, ponto marca. Assim como no JSTL, né, a expression language do JSF ela é bem complexa, né? Ela permite você chamar métodos, fazer algumas consultas e fazer alguns condicionais, tá? Ela é bem complexa, né? Existe, se você procurar na internet lá o JSF Expression Language, aí você vai encontrar lá uma porrada de coisa que você pode fazer com a Expression Language do JSF, beleza? Então eu vou colocar aqui pcontroller, ponto cadastro, ponto categoria. Lembre-se que isso aqui tem que estar dentro do value, tanto do input text quanto do input secret, se eu não me engano, que é o para password, e do editor, ok? Então aqui, ó, p controller, ponto cadastro, ponto descrição. Pronto. Feito isso, a gente vai adicionar a ação do botão que vai fazer o cadastro, tá? Então, essa ação do botão, ela tem esse atributo action aqui, ok? Onde a gente vai usar a expression language. Só quem tem esse atributo action são os commands, tá? Command button, command link, ok? Se não me engano, o menu
também tem esse, a gente vai ver mais à frente. Tendo com o meu action aqui, eu vou basicamente abrir a expressão, tá? E executar o método que eu desejo. No caso, o método que eu desejo é o pcontrol.insert, ok? Então, a partir desse momento, quando eu clico no botão, ele chama esse action que faz executar essa expressão aqui, tá? Então, ele vai executar o método insert e vai inserir o cadastro no banco de dados, ok? Sem problemas, tá? Se eu estivesse passando um produto aqui, era só eu passar esse produto aqui dentro, mas aí seria mais complicado. Eu tinha que ter esse objeto em algum lugar, e aí a gente vai ver algumas formas de fazer isso, ok? Mas por enquanto vamos deixar assim. Então eu vou salvar aqui, vou executar, tá? Executei o errado. É isso que acontece quando você executa o projeto. Eu vou dar um Shift F6 aqui, que ele vai executar o arquivo, tá? Então, quando eu for fazer o cadastro aqui, produto. Então, eu vou cadastrar. Então, aqui está cadastrado, ok? Aqui, mercado aberto. E aí, select todos os campos de produto, tá? E aí, o nosso produto foi cadastrado. Por que não fez nada aqui? Porque ele não deu nenhum aviso. Porque a gente só mandou ele cadastrar, tá? Só mandou ele fazer a ação e mais nada. Então, na próxima aula a gente vai incrementar isso, colocar uma mensagem de concluído com sucesso e um diálogozinho para mostrar que se o cara quer cadastrar ou não, ok?